É possível usar o ChatGPT para otimizar os estudos? Se sim, como fazer isso? Será que não há perigos no uso dessa ferramenta para o aprendizado? Fica comigo e pense com o Gil. Hoje vamos falar sobre algo que tem balançado a internet e o mundo. A OpenAI, uma empresa que desenvolve inteligência artificial, lançou a público em 30 de novembro de 2022 um robô em forma de chat, sala de bate-papo. Esse robô recebe o nome de ChatGPT. E o que esse chat é capaz de fazer? Bem, essencialmente ele é um robô treinado para processamento de linguagem natural, que responde ao que lhe é perguntado como se fosse uma pessoa. Ou seja, a linguagem do ChatGPT é tão fluida quanto a linguagem de um ser humano. Ele pode te responder praticamente qualquer pergunta e com um viés inédito de criação na resposta. Ou seja, não é simplesmente copiar e colar algo que já existia na internet. É compreender a tarefa pedida, analisar o que existe disponível no banco de dados relacionado a essa tarefa e criar algo original que responda adequadamente ao que você pediu. Lembrando que o banco de dados foi alimentado até o ano de 2021. Ou seja, caso você solicite algo à frente desse ano, o ChatGPT não vai te entregar. Ainda assim, a impressão que temos ao conversar com ele é que tem alguém conversando com a gente do outro lado da tela. Mas não se engane, é apenas um robô. As perspectivas com as possibilidades dessa ferramenta são muitas e já tem várias empresas e pessoas sentindo o cheirinho de ameaça com ela. Imagina ser substituído por um robô em sua função profissional. Um futuro bem próximo nos reservará muitas surpresas revolucionárias, sem dúvida. Além da função básica de responder a perguntas, algumas pessoas já utilizaram o ChatGPT para criar textos, poesias, músicas, redações dissertativas, relatórios, cantadas para o Tinder, vejam só, currículos profissionais, código de programação para diversos fins. Ele cria linhas de programação executáveis, ou seja, faz programas do zero e tantas outras coisas. Essa ferramenta é gratuita. Qualquer um pode se cadastrar e logar na plataforma e utilizá-la à vontade. E só um detalhe, em apenas 5 dias de uso, a plataforma alcançou a marca de 1 milhão de usuários. Um feito que o Facebook só conseguiu com 10 meses de existência. O alarde e os temores por parte de vários profissionais da educação tem sido grande, porque as respostas acuradas, coesas e coerentes e a criação de textos autorais feitos pelo ChatGPT não são rastreados nem por programas de identificação de plágios, por exemplo. Assim, é muito fácil ao aluno gerar quantos textos lhe forem requeridos através do chat em questão de poucos minutos. Basta fazer o pedido e receber o resultado. Inclusive, já vi alguém testar o chat para responder perguntas de uma prova realizada no Enem. Sua capacidade de interpretação e resposta garantiu que ele acertasse todas as questões, até elaborando uma redação partindo do texto motivador que foi dado na prova. O Departamento de Educação de Nova York proibiu o uso do ChatGPT nas escolas, porque os alunos estavam respondendo às questões de seus exercícios com ele. Será que o ChatGPT vai piorar o processo educativo? Será que ele irá afetar o aprendizado? Você acha que o surgimento de ferramentas tecnológicas é um caminho sem volta? Existe um provérbio vindo da Banda do Oriente que diz: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Será que estamos vivendo em tempos fáceis ou difíceis? Comenta aqui embaixo. Toda vez que uma nova tecnologia chega ao uso do consumidor comum, vem com a proposta de facilitar nossa vida de algum modo. E isso não é necessariamente ruim, mas devemos ter cautela. Não devemos deixar que a tecnologia faça tudo por nós. Devemos lembrar que nossas aptidões são mantidas com o uso e a prática. Se deixarmos as máquinas fazerem tudo por nós, o que será de nós? Outro perigo, porém, é achar que devemos negar qualquer que seja o avanço tecnológico, com uma resposta pronta baseada em preconceito.
A tecnologia é o ambiente no qual vivemos. Devemos processar qual melhor uso podemos fazer dela, sem nos invalidar como seres humanos. Como primeiro exemplo de como a tecnologia se naturaliza com o tempo, temos o Google, esse site de busca tão presente na vida da grande maioria da população mundial. Quantos de vocês que estão aqui nunca pesquisaram nada no Google? Desde que foi criado em 4 de setembro de 1998 por dois estudantes de doutorado em Stanford, na Califórnia, o Google se espalhou como um utilitário cotidiano das pessoas. E hoje nós sabemos que esse buscador precisa ser bem manejado quando o assunto é estudos e aprendizado. Podemos até fazer uma comparação. O Google é como se fosse uma grande e enorme biblioteca, cheia de livros, artigos, notícias, etc., no qual nós pesquisamos pelo título que seja do nosso interesse. Seguindo nessa analogia, o ChatGPT estaria mais para um bibliotecário super capacitado que consegue conversar com a gente sobre cada um dos livros e assuntos que existem naquela enorme biblioteca. A capacidade de interação é mais imediata e natural. O acesso à informação desejada é mais fácil. Porém, essa facilidade em acessar a informação não deve nos enganar. Aprendizado real não acontece por simples consulta em livro ou simples conversa com o bibliotecário. É necessário muito mais que isso para aprender algo de verdade. Eu fiz o teste e perguntei ao ChatGPT se ele era um professor. E ele me respondeu, abre aspas, não, eu não sou um professor no sentido convencional. Sou um modelo de linguagem treinado pela OpenAI, projetado para responder a perguntas e ajudar os usuários com informações e soluções. Embora eu possa fornecer informações precisas e claras, não tenho uma capacidade de ensinar ou guiar alguém em um processo de aprendizagem de uma maneira interativa, como um professor humano. Fecha aspas. É claro que ele não é um professor. Todavia, podemos nos valer de sua capacidade de fornecer informações, como se pudéssemos fazer uma consulta rápida e pontual a um professor para esclarecer um conceito, uma ideia. Antes de continuar, vamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, eu assumo que eu estou falando para o estudante, aquele que deseja aprender algo de verdade. Segundo, o banco de dados do chat não é o nosso banco de dados. Se formos resumir o processo de aprendizado em 3 termos, aí vai: codificação, armazenamento e recuperação. A gente precisa codificar algo, compreendendo os dados envolvidos, obviamente. Aí, guardamos essas informações em nossa memória. E se a gente guardou direitinho, a previsão é conseguir recuperar essas informações significativas quando a gente quiser. Aqui não vou entrar na necessidade de manutenção desse processo, a revisão, que ficará para outro vídeo. Para ser mais exato, todo esse processo merece vários conteúdos dedicados a ele. Se vocês concordam, não deixe de dar like e comentar. Assim como ninguém aprende vocabulário apenas lendo o dicionário, mas com ele aumenta a compreensão a respeito de palavras específicas, o banco de dados e a capacidade de articular linguagem do ChatGPT não é a nossa, ou seja, para que haja aprendizado precisamos formar o nosso banco de dados e a nossa capacidade articulatória de saber usar esses conhecimentos. Então, vamos às dicas de como usar o ChatGPT para auxiliar nos estudos. Visão panorâmica do conteúdo. Você pode pedir um resumo de uma área ou conteúdo específico. Isso é muito interessante ao iniciar um conteúdo completamente novo. Assim, você começa a estudar o conteúdo partindo de uma síntese, um resumo, que vai fazendo sentido. Por exemplo, você poderia digitar: resuma o que é direito administrativo. Segunda forma de estudar com o ChatGPT: esclarecimento de termos difíceis. Conforme vamos estudando, temos a necessidade de compreender algum termo que não ficou claro. O chat consegue esclarecer, dar exemplos, etc. Por exemplo, se eu perguntar o que é verossímil, ele me dará um sentido dessa palavra. Terceira forma de estudar com o ChatGPT: solicitação de exemplos. Às vezes, mesmo tendo explicações a respeito de termos e conceitos, precisamos de exemplos para afirmar nossa compreensão a respeito da ideia em questão.
E você pode pedir que o chat dê exemplos e ele vai te dar. Quarta forma, simplificação. Muitas vezes a primeira explicação dada não desce, a gente tenta entender, mas não vai. Você pode solicitar que o chat simplifique a explicação. Por exemplo, explique para uma criança de 7 anos o que é reflexo na física. Isso é incrível, pessoal. Quinto, pedir referências. Uma das coisas mais interessantes é pedir a referência das informações dadas pelo chat GPT e ele dá. Claro que não devemos limitar a nossa fonte de pesquisa ao chat. Aconselho, na verdade, que ele seja consultado para ocasiões específicas, como as citadas aqui, ou outras pontuais, que sirvam para nos ajudar na compreensão. E antes da última dica, se você concorda que devemos aprender a utilizar as ferramentas tecnológicas a nosso favor de forma inteligente e acha que esse vídeo te ajudou com isso, não esquece de dar teu like e se inscrever no canal, hein? E vamos para a nossa última dica de hoje. Imagina que você já estudou bem um conteúdo, mas deseja apenas revisá-lo. Você pode digitar assim, revisar termos essenciais da oração, por exemplo. E aí você terá tópicos nos quais você pode passar à vista e relembrar todo o conteúdo. Agora lembre-se, não use o chat como fonte primária, porque ele pode ser impreciso e cometer equívocos eventuais. E é isso aí, pessoal. Usemos a facilidade do nosso tempo para aumentar a nossa força e inteligência. Até mais!